Neste vídeo, Sport TV analisa a Série A do Campeonato Brasileiro. Quem brilhou, quem decepcionou e quem ficou dentro da expectativa. Veja. E terminado o Campeonato Brasileiro, chegou a hora aqui dos debatedores de hoje colocarem os 20 clubes em prateleira, ou melhor, os 15, porque esse ano a gente decidiu criar uma prateleira única para o campeão. Não dá para comparar o campeão com nenhum outro, é a prateleira do vencedor. Como também não vamos comparar os rebaixados com ninguém. Então bota aqui, Furacão, Criciúma, Cuiabá e Atlético Goianiense estão na prateleira de quem desce para a Série B do ano que vem. Não vamos comparar também ninguém que foi rebaixado. Deixa só a nossa... Aí. Então essas são as prateleiras que já estão definidas. Os outros 15 clubes do campeonato, vocês têm as seguintes prateleiras para colocá-los. Brilhou, usem o critério que entenderem. Acima da expectativa de vocês, é claro, né? De acordo com o patamar que os clubes largam no campeonato. Dentro do esperado, ou times que decepcionaram de quem vocês esperavam muito mais. Então eu começo perguntando para vocês... Eu não vou seguir essa ordem que está aqui, não. Eu vou dar uma bagunçada. Vasco. O Vasco para você, PC, ele brilhou no Campeonato Brasileiro, ele está acima da expectativa, dentro do esperado ou decepcionou? Dentro do esperado. Oi? Dentro do esperado. Dentro do esperado, Vasco, 10º colocado. Tô com ele. Tô com o PC. 10º colocado, fez ali uma campanha sem sobressaltos, mas nada fora do que pode ser. Para mim, é vocês que votam, para mim foi acima do esperado. Eu achava que o Vasco ia brigar contra o rebaixamento, até pelo que se desenhava o ano, né? Sai Ramon, aí vem o Álvaro Pacheco, o Ramon é goleado pelo Criciúma em casa, o Pacheco estreia tomando de 6 do Flamengo, disputa com a 777, incerteza. Falei, cara, esse ano o Vasco vai pro buraco. Então, para mim, o Vasco foi acima do esperado, mas para os dois foi dentro do esperado e para você, Jéssica? Não, acima da expectativa. Se a gente volta um pouco no tempo, o Vasco estava muito mal. Aí Rafael Paiva assume e aí o Vasco começa... pelo apoio da torcida e tudo mais, a gente já comentou muitas vezes, ele busca uma recuperação que realmente, assim, me surpreendeu bastante. Pelo que o Vasco vinha fazendo nisso do campeonato. Vou só fazer um adendo, eu acho que o movimento que fez o Pedrinho fez o Vasco ser dentro do esperado. Eu acho que se continuasse 777, aí ele poderia com um aporte que não teria decepcionar. Sido feito em setembro, agosto, não sei, o Vasco teria salário atrasado, problemas financeiros. Mas então, é a comparação com o início do campeonato, né? Sim, assim, ó, eu quero deixar vocês livres para... Eu não quero influenciar o voto de ninguém. Eu entendo que o Vasco teve oscilações, como a derrota para o Flamengo por 6-1, troca de técnico, mas depois, antes de começar o campeonato, eu imaginava um Vasco que não teria sobressaltos em relação à ameaça de rebaixamento e faria um campeonato como ele fez. Tabela, eu também imaginei isso. E para dar tempo da gente fechar o programa com todos os clubes, vou mandar aqui... O Vitória, para você, Jéssica, tá na categoria brilhou acima da expectativa, dentro do esperado ou decepcionou? Acima da expectativa, pela recuperação que teve também. Para você, Ramon? Para mim, brilhou. Para você, PC? Brilhou. Vitória vai pro brilho. Claro que a gente está falando do patamar do Vitória. Time recém-chegado da Série B, com muitas limitações financeiras, termina o campeonato muito próximo do Bahia, inclusive, brigando, em algum momento chegando a alimentar a esperança até por vaga na pré-Libertadores. O Vitória só foi vencer na 9ª rodada, o Rizek. Só para ver... Ó, eu vou andar com alguns nomes que me parecem muito óbvios, né? Galo, o atual vice-campeão da América, e Fluminense, campeão da América em 23. Não tem outra prateleira que não é a da decepção. Decepcional. Vou mandar essa aqui. Pode colocar né? o Grêmio e o Red Bull também. E o Bragantino. Também Bragantino e Grêmio também? Acompanha o relator. Então, beleza. Pra gente andar, Grêmio também vai lá pra cima. Bragantino também. Grêmio foi o 14º colocado, mas o nível de jogo do Grêmio foi muito ruim nesse ano. E foi vice-campeão no passado. Vice-campeão no ano passado. Exato. Perdeu o Soares. Exato. Teve a tragédia do Rio Grande do Sul, mas o Grêmio, nível de jogo foi muito ruim ao longo do ano, né? Pelo menos na nossa opinião aqui. Já que a gente falou do Grêmio, e o Juventude? Tá em qual prateleira para você, Jéssica? Dentro do esperado. Dentro do esperado? Dentro do esperado. É Pra uma mim equipe tá que acima, flertou hein? ali com o rebaixamento, mas eu imaginava que ele ia sofrer nesse ano aí. Imaginava. Muitas oscilações, mas dentro do esperado. Eu vou dizer que para mim tá acima, porque eu achava que o Juventude disputaria o campeonato para voltar para a Série B. Ainda perde o Roger no meio do campeonato. Tem a tragédia do Rio Grande do Sul. Perdeu o Carpini e depois perdeu o Roger. Falei, cara, o Juventude não vai aguentar. E assim, se salvou com uma rodada de antecedência, né?
Para você, tá em qual prateleira? Juventude é acima da expectativa. Para você, Pra Ramon? mim também, pelos mesmos motivos, achei que fosse brigar pra não cair. Conduzindo vocês aqui. Ficou em mas 15º, né? Ele ficou em 15º. Espero que vocês tenham personalidade para não serem induzidos pelo âncora, tá? O Internacional tá em qual categoria para vocês? Ele brilha com os 16 jogos sem perder? Brilhou. Brilhou? Brilhou. Não Brilhou? tem diferente. Unânime? Brilhou. O Cruzeiro tá em qual prateleira? Eu pra esqueci vocês? do Cruzeiro, também não decepcionou. Eu esperava você mais do Cruzeiro decepcionou? esse ano, pelo todo o investimento que fez a SAF, Também. pelos jogadores que É? trouxeram no meio da temporada, para mim decepcionou. E para você, Jéssica? Levando em consideração que o início do ano, eu acho que estaria Mas dentro não do é. esperado, Só, mas ok. desculpa. Não é estranho o Cruzeiro estar na mesma categoria de times que começaram o Campeonato Brasileiro sonhando com vaga na Libertadores, talvez até Eu título? botaria o Cruzeiro dentro do Eu esperado. também, não é mais justo, gente? Não, eu só voto vencido, tá bom. Mas para mim Não é mais decepcionou. justo. Porque o Cruzeiro vai ficar na mesma categoria de quem brigou contra o rebaixamento até o último minuto do campeonato? Não ficaria mais justo o Mas Cruzeiro? o Galo foi final de Copa do Brasil e Libertadores. Sim, decepcionou. Não, é o brasileiro. Isso aqui é o brasileiro. Tá bom, Campeonato tudo bem, Brasileiro. tudo bem. Eu só citei esse contexto, mas tudo bem. Não é mais justo Volta o vencido. Cruzeiro? É justo? Né? Eu Ficar acho. dentro do Ficou esperado? nono colocado, dentro Oi? do esperado. Nono colocado, Tá? dentro do esperado. Pra mim foi até acima, mas beleza. Deixa eu pensar aqui. São Paulo. Não brilhou. Não, pra mim tá dentro do Não. esperado. Pra mim também. Pra mim também, vaga direta na Libertadores. Unânime. Cumpriu com a missão Isso. que era a missão dele no campeonato mesmo, né? Lembrando que a gente está fazendo a tier list do Brasileirão. Então até aqui dentro do esperado estão São Paulo, Cruzeiro, Vasco. E o Bahia para vocês? Está em qual prateleira? Bahia. Cara, o Bahia começou muito bem o campeonato, depois ele ficou dentro do esperado pelos investimentos que fez. Ele não foi aí acima da expectativa. Eu também acho que, assim, embora tenha chegado a uma Libertadores que não conseguia desde o time campeão brasileiro de 88, eu acho que diante do investimento, o time que tem, a estrutura que montou, para mim, a nona colocação do Bahia está dentro do esperado, para mim. Oitava colocação. Isso. Até achei que o Bahia competia um pouco mais lá pelo top 3. Não conseguiu. Então, acho que dentro do esperado tá bom, assim, para Um Bahia dentro do ser esperado. uma retomada depois do ano passado, né? Pode subir o Bahia. E o Fortaleza para vocês, que conseguiu a vaga na Libertadores com uma boa antecedência, chegou a liderar o campeonato, perdendo a liderança para o Botafogo no Newton Santos, mas brigou pelo título, tinha chance matemática, a 3 rodadas do fim o Fortaleza ainda tinha chance matemática. Para vocês, o Fortaleza está em qual prateleira, hein? Começa com você, Ramon. Para mim, brilhou. É o único mandante invicto da competição, fez história. Para mim, brilhou. Com certeza. Também, tô com o Ramon. Sobe para o brilho, então, o Fortaleza. Na mesma prateleira do Inter, do Vitória, cada um com o seu patamar, é claro, né? O Vitória brilhou dentro do patamar dele, o Fortaleza e o Inter. O Corinthians, que consegue ter um campeonato com 2 recordes antagônicos. É o campeonato brasileiro em que o Corinthians mais rodadas passa no Z4, mais até do que 2007, 20 rodadas no Z4. E é o mesmo campeonato no qual ele tem a maior sequência de vitórias da sua vida, 9. Se você olhar para o que o Corinthians fez numa parte do campeonato, ele acabou tendo um desempenho acima da expectativa que ele criou dentro do campeonato. Porque houve um momento que muito corintiano falava, pô, será que ele vai conseguir se manter, né? E ele dá um duplo twist carpado, então eu diria que ele ficou acima da expectativa que ele criou dentro do campeonato. Claro, concordo com você. Para você, Ramon? Eu estou muito na dúvida, se Sabe- dentro do esperado... Não Porque fez mais assim, que obrigação. você fala assim, Essa caixinha, né? Exatamente. A sua dúvida é a seguinte, se você olhar para o time com o qual o Corinthians termina o campeonato, Dentro da muito de acordo. Se você lembrar de como ele começa o campeonato, É uma decepção. tá acima. Expectativa. Não, de quando ele Não, começa, aí ele Sim, brilha. sim. Sim, mas lá foi uma decepção. né? tá Ele acima. termina de uma forma brilhante. Pro PC foi dentro do esperado. Para você, qual é a prateleira? Eu também vou com o PC, dentro do esperado. Vamos com o PC. Eu vou balancear. Se fosse não fez mais que obrigação, seria essa caixinha, mas dentro do esperado. Dentro do esperado? Terminou em 7º, né? Será que pelo que vocês falaram não é acima da expectativa, não? Então, pra mim, eu queria colocar brilhou Não, mas por é- isso. Pelo Não, mas contexto da Brilhou, acho que é competição. exagero, hein? Mas Não. depois da janela do meio do ano, as Mas- 9 vitórias e o que fez o Corinthians pra chegar à Libertadores, a gente falou algumas vezes aqui. Não, mas nossa, o Corinthians não põe vai a ter que Copa você do Brasil quiser, em Ramon. 25. Escolhe a que você quiser. Quer Não, brilhou? mas a balança, aí eu concordo com o que o PC falou, é dentro do esperado. Tá, então dentro do esperado? Tá bom. Tá certo. Pra você também dentro do esperado? Pode Dentro ser, do esperado, pode tá ser. fechado. E aqui temos
o vice-campeão e um time que liderou, o Flamengo, terceiro colocado, liderou o campeonato por 10 rodadas. 10 rodadas o Flamengo liderou o campeonato. No meu entendimento, em dado momento, o Flamengo claramente prioriza as Copas. Mesmo líder do campeonato, ele vai visitar o São Paulo no Morumbi com o time reserva, né? Ele era o líder do campeonato e tinha um jogo a menos à época. Ali, para mim, estava claro, o Flamengo tem uma escolha. Esta gestão do Flamengo que se despede, ela faz uma escolha pelas Copas. Ela acha que é mais natural para o Flamengo jogar Copas. Como a gente classifica o campeonato, não a temporada, o Campeonato Brasileiro do Flamengo, terceiro colocado, na opinião de vocês? É que a minha expectativa antes do campeonato começar era do Flamengo e do Palmeiras competindo para ser campeão. Um fica em segundo, outro em terceiro. Então, para mim, é dentro do esperado no contexto desses dois clubes, onde a expectativa é sempre muito alta. Eu fico com a Jéssica, acompanho a Jéssica. Eu acho que... Levando em consideração... Isso, eu acho que assim, não dá para dizer que brilharam, porque em nenhum momento... Não, primeiro só o Flamengo, espera o Palmeiras, calma, não se adianta, só o Flamengo. Então, para mim, dentro do esperado, porque, vamos lá, brilhou. O Flamengo, ele tem um arremate de campeonato, de temporada, inclusive, com o campeonato, em que ele deixa uma expectativa muito favorável sobre a direção do Felipe Luiz. Isso é uma coisa. Agora, se você olhar dentro do campeonato, ele fez o campeonato que... Não que o campeonato se espera do Flamengo, mas também não foi um campeonato decepcionante. Terminou no andar de cima, tranquilo. Garantiu a vaga com chegou em determinado instante, com o Felipe, treinado pelo Felipe Luiz, a criar uma expectativa, embora tênue, de que, de repente, vai brigar pelo título. Então ficou dentro do esperado. Consenso? Assim, eu vou votar dentro do esperado, mas eu queria fazer uma pontuação sobre o decepcionou, porque eu esperava o Flamengo, assim como a Jéssica, brigando lá pelo título desde o início do campeonato, né? O Flamengo, em questão de desempenho com o Tite, não fez um bom campeonato brasileiro. Ok, tiveram as convocações, né? Mas o Flamengo tem um elenco, para mim, de nome, melhor que o do Botafogo, porém o desempenho do Botafogo é muito melhor. Mas, assim, é dentro do esperado, assim. Tá bom. Pelo que eu entendi, vocês consideram o Palmeiras na mesma categoria, dentro do esperado. Para mim, sim. 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 Mesmo ano que vem, quando você fizer a tier list do seleção para começar o Campeonato Brasileiro, você vai botar lá que Flamengo e Palmeiras vão brigar pelo título. Então, o Palmeiras chegou na última rodada, embora numa situação mais confortável para o Botafogo, brigando pelo título. É o que você espera do Palmeiras, que ele chegue à última rodada do campeonato, né? Brigando pelo título. Foi o que aconteceu. Então, deixa eu sair daqui, vamos printar essa imagem, né? Para ela ser altamente cornetada. A Jéssica gosta do tier Para ela list. ser altamente cornetada, a tier list do seleção do Campeonato Brasileiro. A prateleira do campeão, dos rebaixados, e aí brilharam Fortaleza, Inter e Vitória, acima da expectativa para vocês só o Juventude, dentro do esperado, cada um dentro da sua realidade. Exatamente. Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro e Vasco, e decepcionaram os 3 times que brigaram contra o rebaixamento até o último minuto do campeonato e o Grêmio, que até a penúltima rodada ainda estava ameaçado de rebaixamento. Essa é a tier list do Campeonato Brasileiro. Eu vou fechar o programa de hoje com as considerações finais aqui da nossa mesa. A gente começou o programa logo depois da eliminação, impactante eliminação do Botafogo no Mundial. PC, como você quer encerrar sua participação na seleção de hoje? Dizendo que a eliminação do Botafogo para o Pachuca em nada altera a imagem que o Botafogo tem nessa temporada de 2024. Legitimamente, merecidamente campeão da Libertadores, num jogo épico, com menos um com 40 segundos, merecidamente campeão brasileiro. Foi eliminado hoje do Mundial de Clubes, e aí se você for olhar todas as circunstâncias, olhar para a Floresta, você vai entender um pouco dessa eliminação, mas o melhor ano do Botafogo, vamos lá, nesse século, para ficar no século XXI, o melhor ano do Botafogo, com o título brasileiro e com o título da Libertadores. O torcedor do Botafogo vai estar, perdeu para o Pachuca 3-0, ok, mas ele tem muito mais para comemorar, para celebrar, porque nada altera o que o Botafogo fez nessa temporada. Ramon? Com o jogo da última equipe brasileira a jogar em 2024, encerrou agora, de fato, a competição no ano, né? Terminou a temporada do Brasil. Do Brasil. Eu encerro, assim, deixar aqui na seleção, com jogos já encerrados, assim, eu fiquei muito feliz com a competitividade do nosso futebol.
A gente vem melhorando, vem crescendo, precisa melhorar bastante para competir a nível europeu, que o Rizek comparou aqui, mas estou muito feliz com a nossa competitividade, com o nosso campeonato, como foi levada a sério a nossa competição, que a CBF consiga fazer um milagre para ajustar e não acontecer com os outros clubes futuramente o que aconteceu com o Botafogo hoje no Mundial. Jéssica Sescon. E o Botafogo serve de exemplo. Acho que o Botafogo é uma equipe a ser copiada no Brasil pelo que vem fazendo nos últimos 2 anos em termos de futebol, ainda que tenha erros e tem erros pelo caminho, mas sempre sabendo a ordem das coisas, definiu seu DNA e a partir disso montou seu elenco e isso vem dando muito certo. Então acho que essa queda aí no Intercontinental não muda em nada esse fato. Acho que as equipes podem olhar com carinho sempre para esse Botafogo. Eu encerro dizendo que em 2022 lançaram o que o Real Madrid podia esperar, um time brasileiro, ele segue esperando.